E não é só o cachorrinho que tem vez no nosso Pet Mania, não. As últimas perguntas que a doutora respondeu falando sobre bichinho repercutiram tanto que a gente voltou aqui no consultório dela. O pessoal do Centro Vet trouxe a gente aqui de novo para a gente saber mais sobre os felinos. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Olha só, eu já queria te perguntar o seguinte: qual é a importância que tem os exames para os felinos? Certo. Bom, obrigada por esse momento tão rico de falar dos gatos, não é? Que é sempre muito importante lembrar que os gatos, eles precisam de exames periódicos, eles precisam de acompanhamento veterinário. Os exames são exames de triagem, a depender da idade. Então, a gente caracteriza muito qual é o histórico desse animal. Esse animal veio de rua, esse animal foi comprado, esse animal foi adotado, com quem ele convivia, ele tem algum sintoma, algum sinal de que existe alguma doença. E aí os exames são diversos, exames de sangue importantes, exames de imagem, onde nos mostram algumas alterações em órgãos internos, não é? A parte de exame de sangue nos diz muito de como é que anda a imunidade do animal, se ele tem alguma doença que está comprometendo o funcionamento de órgãos vitais, como o rim, como o fígado. A parte de avaliação urinária também é muito importante para Quais seriam as principais doenças assim que um exame de sangue, por exemplo, num felino poderia identificar? Olha, várias doenças, né? Então, desde animais portadores, por exemplo, de parasitas sanguíneos, como o micoplasma. Então, isso no exame de sangue nos direciona que existe. Doenças infecciosas, doenças bacterianas, alterações hepáticas, hepatite, obstruções urinárias mostram nos exames de sangue que há uma sobrecarga em rim. A parte pancreática de gatos é importantíssimo. O gato ele tem algumas peculiaridades na parte de rim, de fígado e de pâncreas que é preciso que a gente conheça a fisiologia, né, a estrutura do gato para entender que é diferente do cão. E é importante dizer, não é, Hannah, que o gato não é um cão pequeno. E às vezes as pessoas têm aquela ideia de esperar o animal ficar doente para fazer um determinado exame. Isso é um mito? Isso tem que ser desmistificado? Olha, esperar ficar doente, em se tratando de gato, eles mascaram um pouquinho. Quem tem gato sabe que quando ele mostra que ele está doente, ele já está numa situação bem delicada. Então, eu sempre sugiro fazer um acompanhamento veterinário, né? Ter sempre a rotina, se for um gato jovem, semestral, anual, fazer esse acompanhamento e fazer os exames. Muitas das vezes, hoje a gente já está tendo, ainda bem, uma cultura de pessoas que nos procuram um médico veterinário, para fazer um preventivo anual. Ou seja, a gente já faz alguns exames de triagem, não são todos os exames, não há necessidade de ir em números. Por quê? Porque se a gente conhece quais os principais exames que vão nos direcionar a um início de alteração, nós vamos pedir os principais. Caso a gente identifique nessa triagem que um sistema hepático, renal, né, está comprometido, aí nós vamos aprofundar com outros exames mais específicos para aquela situação. Mas é importante fazer essa prevenção. Eu sei que existem dois tipos de doença, a chamada FIV e a FeLV. Após uma consulta com um especialista, na realidade, quais seriam os exames indicados para identificar? Existem testes específicos, né? Então, é através da coleta de sangue. Nós trabalhamos com laboratórios que nos enviam testes, né? Os laboratórios mandam, por exemplo, para o Centro-Vet um teste específico para que se realize aqui de uma maneira muito rápida para identificar se ele é positivo para leucemia, que é a FeLV, ou para a imunodeficiência, que é a FIV. Na realidade, FIV e FeLV são retrovírus, né? São vírus que são transmitidos entre eles e são vírus que mexem muito com a imunidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, da FIV, nós estamos falando onde alguns autores comparam a AIDS
felina, a síndrome da imunodeficiência. Só que é claro que não transmite do gato para o homem, nem do homem para o gato. Então, esse medo as pessoas não precisam ter. Precisa. A AIDS felina é especificamente do gato e a do homem é a do homem. Não tem nenhuma relação. Agora, mexe com o sistema imunológico, deprime o animal e ele fica vulnerável a outras doenças. Então, aquele portador de uma doença como essa, ele às vezes pode adoecer, pode deprimir mais ainda se ele tiver uma pneumonia, se ele tiver qualquer outra doença infecciosa. E o felino, que ele adquire essas doenças, como é que é a expectativa de vida, os cuidados mudam no dia a dia, como é que é isso? Mudam porque são doenças que mexem com a imunidade. Então, a gente pede que ele receba uma nutrição melhor, que ele seja melhor cuidado no sentido de exposição à rua, a agentes que possam comprometer mais ainda. Por exemplo, é um animal que ele tem já um vírus, ele é portador de um vírus. Se ele tiver um outro vírus, como o herpes vírus, que é o da rinotraqueite, essa condição dele vai ser muito mais grave do trato respiratório, do trato ocular, não é? Então, é um animal que a gente melhora a condição corporal com uma boa alimentação, trata a prevenção de uma maneira muito mais intensa do que o que não é portador, porque ele não pode adoecer de nada. Doutora, muito obrigado. Bom, e vocês viram aí, vocês que têm o seu felino, que são loucos pelos animaizinhos, conheceram um pouco mais sobre esse universo. E semana que vem tem mais Pet Mania.